Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E no estudo de hoje iremos entrar no mundo do blues, ao qual esse tema foi solicitado pelo inscrito do canal. E desta forma veremos como o uso do blues pode concorrer para destruir a sua mixagem de uma forma muito silenciosa. Você fica procurando ali onde está o problema e o problema está escondido por causa do blues. Mas antes de iniciar, eu quero deixar registrado meus sinceros agradecimentos a toda a família do áudio que tem me prestigiado com os incentivos e prova de amizade, seja através dos e-mails, através dos comentários, compartilhando o vídeo ou deixando o seu joinha aí, o seu like, que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui nesse canal. E principalmente pela compreensão e paciência com a minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu sincero muito obrigado. E se você não faz parte dessa família, se inscreva para que assim juntos possamos desvendar esse maravilhoso mundo das produções musicais. Dito isso, então, vamos ao tema de hoje. Dentro do mundo do áudio nós temos um termo que ele é muito usual, mas que causa muita confusão e muitos me perguntam o que é send, retorno, envio, bus. E por aqui esse é um canal de estudo. Antes de começar, vamos entender sobre esta palavra. Todos esses temas se referem diretamente ao que? Ao roteamento e processamento do sinal do áudio. Sendo que o melhor termo usado seria bus. Por quê? Ele expressa esse processo de uma forma mais direta. Eu vou usar aqui esse desenho, aqui, essa foto, para que vocês entendam. Então nós temos ali o projeto, temos aqui, ó, um projeto, por exemplo, de uma bateria. Temos aqui o bumbo, a caixa, o prato. Temos aqui um exemplo. E aqui temos as tracks dos canais ao qual estão os instrumentos gravados. Esses instrumentos vão lá para a master, vai tudo para uma saída. Mas às vezes nós sentimos a necessidade de fazer um processamento antes de ir para a master. E para isso nós fazemos uso do bus. Então o bus é um tipo de canal que tem por finalidade que ou normalmente uma seleção de track seja roteado para agregar um sinal para processar um mesmo efeito. Então aqui nós temos várias tracks e aqui, por exemplo, eu botei um compressor. Então o que eu faço? Antes de ir lá para o master, todas essas peças entram aqui, direto aqui para esse compressor, para daqui sair e ir para o master. Então esse compressor passa a comprimir todas essa peça. Poderia ser um reverb, um delay, qualquer processamento, né, de efeito. Já a send é chamado também de auxiliar ou retorno, ou traduzindo, ela tem a finalidade de criar mixagem ou grupo auxiliares ao lado do barramento principal. Então você às vezes quer controlar um grupo, a bateria, então você manda antes de ir para a master toda a bateria, e aqui você tem um controle de volume de toda a bateria sem necessitar mexer nas peças em si, né? Você não mexe aqui, você já fez aqui todo o equilíbrio de dinâmica das tracks, da bateria aqui no caso, e depois disso você manda, que às vezes em relação à base está mais alta a bateria ou mais baixa, então você faz o controle através desse auxiliar. Agora que já entendemos os termos utilizados, vamos para o tema central do estudo de hoje. E para isso eu vou usar uma DAW, que não importa o nome dela, porque tudo que eu vou fazer, toda demonstração prática e procedimento que eu farei aqui tem a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência. Assim eu vou abrir um projeto nessa DAW e nela nós vamos pautear o nosso assunto de hoje. E dentro da edição do áudio é comum, como eu disse, o uso de bus para agilizar vários processos. E ele é muito indicado na engenharia do áudio. Uma forma de agilizar e você usar menos recursos da máquina, que você, por exemplo, usa um reverb para várias peças ao mesmo tempo. E assim você libera memória e recurso de processamento do seu PC, né, da sua máquina. Mas esse procedimento existe um grande perigo ao qual ninguém comenta, e esse é o foco do nosso assunto de hoje. É o uso da bus para destruir a mixagem. Um dos usos que eu gosto muito de fazer da bus é no processamento paralelo na bateria, como eu fiz aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei toda a bateria, em vez de ir direto para master, não. Primeiro essa bateria vem para esse bus, que tem aqui um compressor que eu vou explicar, e toda a bateria, o processo da bateria vem para cá para agilizar assim a forma de assentamento da bateria dentro do contexto da música, dentro dos outros instrumentos básicos como guitarra, baixo.
Então você assim consegue um controle ou mais dinamismo, botando a bateria mais para frente ou botando ela mais para trás, de acordo com a compressão que você queira fazer. Mas é nesse ponto é que mora o perigo. Vamos supor que a caixa, né, vou aqui botar naquele desenho, só um minuto. Vamos supor aqui que o bumbo aqui esteja com transiente elevado, eles estão com picos excessivos em relação à caixa que está mais baixa, o plato já está mais baixo. O que ocorre então quando esse áudio todo é processado e enviado para esse compressor? Ele vê a coisa como um todo. Então o que ele vai fazer? Para achatar esses picos aqui, ele vai também achatar outras peças que, no caso, às vezes, ela já estava com a dinâmica já correta. Então, quando você envia para lá, dessa forma, você vai tentar resolver, porque o pico do bumbo aqui, no caso, ó, está muito alto. Então, você vai resolver isso o quê? Aumentando a configuração para que o compressor comprima mais esses valores aqui de pico, né? Todos esses transientes vai ser achatado para ficar igual, por exemplo, aqui. Só que ele vai fazer isso com todas as peças, porque ele está vendo o áudio como um todo, porque todos eles estão indo ao mesmo tempo para o compressor. Então o que se deve fazer primeiro, o grande boom da coisa é o quê? Primeiro você fazer a correção das peças, ou seja, você vai chegar aqui com um compressor individual, vai comprimir essa peça aqui, já coloque o efeito no bumbo e já com esse transiente controlado. Depois que você controlou todos os transientes, você viu, realmente está certo, aí sim você vai criar um bus para o quê? Para que a peça toda se assente de uma forma melhor. E quando você comprime tudo de uma forma melhor, você pode dar mais presença à bateria, como pode também deixar um pouco mais em segundo plano, dependendo do projeto ao qual vocês estejam trabalhando. Então, recapitulando, a primeira coisa a fazer é a edição normal, porque ela acaba sendo esquecida quando se usa a bus. Procura, antes de tudo, a edição particular de cada elemento, para só depois usar a bus para o conjunto. Como dito anteriormente, a função da bus é assentar a bateria como um todo ao projeto. Então aqui eu tenho aqui o projeto que eu abri. O que eu fiz? Eu peguei as baterias e mapeei elas todas, roteei elas para um bus aqui, ao qual aqui nesse bus eu tenho primeiro eu coloquei aqui um equalizador para aumentar essa área do grave, diminuindo essa área central onde fica a maior parte dos instrumentos básicos, a guitarra, vocal, e aumentei lá ao final os pratos. E depois disso eu peguei o que? Coloquei um compressor. Então com isso eu vou tocar sem e com, e os senhores vão sentir. Eu vou tirar aqui, ó, vou bypassar e escute a bateria. Sem, com, então essa foi uma forma que eu assentei a bateria ao grupo, ó. Entendido isso? A outra coisa aqui que deve se dizer também, dos motivos ao qual é bom você mapear primeiro as peças, comprimindo, antes de fazer um processo ou qualquer outro efeito que seja necessário de equalização, de você equalizar, por exemplo, todo um grupo, como eu fiz aqui para um grupo de bateria, é equalizar. Como vocês podem ver, ó, cada peça aqui, ó, está sendo equalizada individualmente. E aqui eu usei um que até tá alto, eu botei alto demais aqui essa questão aqui desse aumento, que não precisava muito, para assentar essa equalização e a compressão, a dinâmica e a tonalidade dela como um todo. Então eu criei esse bus para isso, o Drum Bus. Então voltando então ao procedimento lá que destrói a mixagem, como eu falei, então disse tudo, mas nem tudo, falta uma coisa. Uma coisa que devemos lembrar, que a bus recebe o sinal de todo as peças, que no caso, né, que é a bateria que vem para cá, para esse bus. Então no caso o compressor aqui, ele vê tudo como L e R e centro, não tem essa distinção. Ele comprime tudo que é L, comprime tudo que está do lado R, de acordo com aquilo que você determina. E às vezes você não necessita de tanta compressão assim. Então,
Você veja primeiro individualmente, voltando novamente. Outra coisa que você tem que entender é o seguinte, que essa peça, esse sinal, ele sai daqui, todos esses sinais, e vem até o compressor. E isso demanda o quê? Um tempo. Porque o que acontece aqui com o compressor? O compressor, ele tá fazendo o processo de todas as peças ao mesmo tempo. E se há necessidade em especial de você comprimir um mais do que o outro, de uma forma dramática, como eu falei lá anteriormente, vai haver um atraso em relação a outra peça. E com isso você já vai destruindo, olha só, toda a sua mixagem. Você vai destruindo tudo aquilo que você fez de edição. Faça antes a edição particular, para depois torná-la um processo em grupo. Espero que tenha entendido, porque o compressor aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai comprimir aquela peça que está com transientes, com picos elevados. Quando você controla isso, então tudo bem, você vai dar um radio, porque esse radio aqui desse compressor é um radio bem fraco, é uma compressão muito fraca, só para assentamento, eu não estou fazendo uma compressão geral. Mas às vezes você vai ver, pô, mas tá muito alto aqui e tal, e você vai tentar fazer isso através do compressor. Com isso você destrói tudo aquilo que você fez. O caso aqui, o que eu demonstrei, foi com a bateria, mas a mesma coisa acontece ao usar com grupo qualquer dentro de um projeto. Assim, na próxima vez que você fazer o uso de uma búzia, verifique antes se todas as peças estão de acordo com a sonoridade desejada, para só depois usar a búzia, para fazer aquele assentamento, aquela correção de dinâmica geral do grupo escolhido. Crendo não ser mais necessário continuar pauteando a matéria, peço que, se esse estudo lhe foi útil, deixe aí seu like para assim eu possa saber que eu estou seguindo aqui certo com você, né? Que eu não sou professor, que eu estou passando a coisa de forma correta. A toda a família do áudio, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.